Paz do Senhor, queridos. De pé mesmo como você está. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós, pela manhã, ministramos como as nossas respostas podem não ser suficientes para as diversas situações da nossa vida. E agora à noite pretendemos ministrar, pela graça de Deus, sobre a resposta de Deus para as crises. Todos encontraram? A palavra de Deus diz o seguinte, João 4, versículo 13, depois leremos os versículos 23 e 24. No versículo 13 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus estava falando de um poço onde tinha água. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Eu vi o pastor Simval falando da irmã Olinda, e eu vi a irmã Olinda passando aqui. Ela está sentadinha ali no fundo junto com a Elcivane. Vi ela na terça-feira. Uma saudade muito grande, que a gente tem um carinho muito especial pela irmã Olinda, porque ela foi professora da escola dominical da minha esposa. E também teve a oportunidade de conversar com a minha filha. Então, um carinho muito especial que a gente tem pela irmã Olinda. Um beijo no seu coração, viu, irmã Olinda? Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Amados, nós estamos passando por um momento bem complicado, e tem algumas pessoas que estão muito apreensivas, muito nervosas, ansiosas. É absolutamente normal as pessoas estarem assim, porque a gente vai vendo notícia na mídia e as pessoas vão começando, agora tem o tal do YouTube, as pessoas vão entrando no YouTube e aí começam a ver coisas e imaginar e ficam um tanto quanto apreensivas. Isso gera na cabeça das pessoas várias crises, né? A gente tem uma crise que a gente não tem como negar, é uma crise de saúde em que a Organização Mundial de Saúde tenta passar para a população que ela está no controle. E ela dá uma notícia aqui, dá uma orientação ali, de repente tira e tal. Isso gera uma crise nas pessoas. Se a gente for para o lado entre os países, antes da crise da pandemia, os Estados Unidos e a China, e até hoje, trocando farpas no mundo comercial, cada um que queira provar que tem mais controle sobre a situação do que o outro. Mas na realidade a gente não sabe onde é que vai dar isso. Se a gente vem para o Brasil, a gente começa a observar que o governo, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, começaram essa pandemia, um brigando com o outro. Isso gera crise. Porque as pessoas falam, quem era para direcionar a saúde não está dando conta. Imagine a gente aqui que não entende direito, não sabe direito. Isso gera crise.
O fechamento das lojas, dos comércios, das empresas que quebraram, gerou desemprego. Gerou na cabeça dos empresários uma crise. Porque muitos empresários que têm um coração bom não queriam demitir, porque sabe que tinha uma família ali. E eles entraram em crise porque, mesmo demitindo, às vezes não adiantava, porque eles não tinham o controle da situação, e não têm o controle da situação. Os pais de família, por sua vez, que perderam os seus empregos, ou tiveram o seu salário reduzido, estão em crise. Essa crise vai para dentro da família, porque começa a faltar as coisas dentro de casa. Graças a Deus, a nossa igreja tem sido uma igreja abençoadora, e nós distribuímos mais de 5 toneladas de alimento. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque isso é fruto do coração da igreja em relação às pessoas que estão lá fora e em relação aos próprios irmãos da igreja. Mas não deixa de ser uma crise, porque um pai de família, ele não se sente confortável em pegar uma cesta básica, ele preferia estar trabalhando e ganhando seu sustento e comprando um alimento para casa. Essa crise começa a gerar discussão dentro de casa, porque a pandemia, o que era uma convivência noturna, né? O marido e a esposa saíam para trabalhar, voltavam cansados, estafados, não tinha nem mais gás para brigar, para nada. Chega cansado dentro de casa, iam dormir, conviviam ali 2 horinhas, 1h30, no outro dia levantava cedo, ia para o trabalho, e naquela rotina louca, de repente, está todo mundo convivendo dentro de casa o dia todo o tempo. Isso gera uma crise. Tem esposo que olhava para a esposa e falava assim: o que eu vou conversar com ela? Porque ontem a gente já conversou, anteontem a gente já conversou, e a mulher querendo conversar, e aí, como é que faz? Se não tinha costume de conversar, varão, gera crise. Filhos que não tinham a presença do pai, agora tem a presença. Então o filho vê o pai ali, às vezes o pai estava trabalhando, mas ele viu que ele está ali, ele vai lá e vai querer conversar com o pai. Isso começa a gerar crise, porque as pessoas, como é que eu vou fazer para continuar convivendo assim? E a gente infelizmente viu aí a taxa de divórcios aumentando absurdamente, completamente contrária à palavra de Deus, e principalmente contrária ao discurso das pessoas, porque todo mundo falava: eu queria ter tempo para minha família. Aí deixou de ficar no trânsito 3 horas, agora você tem 3 horas para ficar com a sua família. Hashtag fica a dica: faça culto doméstico. É uma boa oportunidade para você gastar o seu tempo, para você investir o seu tempo com a sua família. Leia uma palavra, converse com a sua família sobre isso. Meia horinha, 40 minutos, a bênção de Deus vai estar invadindo mais e mais o teu lar se você fizer isso. É um tempo para cultuar em família. Tem muita crise que acaba quando começa o culto doméstico. E aproveite para ler a lição Identidade no seu culto doméstico. Lá tem segunda-feira, qual que é o livro que você vai ler? Terça-feira, o que você vai ler? Quarta-feira, vá seguindo lá, vai dar certinho. Vai ser uma bênção. Mas essas crises nós não temos como evitar. Não dá para evitar. A gente não tem como sair na rua sem máscara. A gente não tem como dizer que não está morrendo ninguém. A gente não tem como dizer que o país está crescendo. A gente está em crise. Mas como que Deus, na sua palavra, trata as crises? Existem 3 crises que são recorrentes para os seres humanos.
valores. O ser humano sempre tem crise de valor. A gente sempre vê no noticiário que a sociedade está evoluindo. Não sei para que lado que ela está evoluindo, porque ela está em crise de valor. A gente tem crises que são decorrentes de decisões passadas. Isso aí, todo mundo tem uma crise dessa, vez ou outra. Começa a olhar para trás, e se eu tivesse tomado a decisão A, a decisão B? Se eu tivesse não feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse deixado de fazer aquilo. E a gente tem crises geradas pelas circunstâncias da vida. Às vezes são crises provocadas por situações adversas. Uma situação que você começa a enfrentar, uma enfermidade na família, que tudo parece que começa a ficar contrário. Essas 3 crises são tratadas pela palavra de Deus. A primeira crise, que é a crise de valor, nós encontramos o tratamento de Deus para uma crise de valores. A Bíblia fala em Gênesis 6, 11 a 13, que a humanidade estava corrompida. A palavra utilizada é shahat, ou seja, no original é shahat, que significa corromper, deteriorar, destruir. A Bíblia fala sobre isso, que a humanidade estava deteriorada em seus valores e a sua violência havia chegado ao céu. Completamente sem valores. E a gente vê que esse negócio é recorrente, que lá na frente a gente vai encontrar Sodoma e Gomorra na mesma situação. A gente olha para a sociedade e a gente começa a ver essa crise de valores que a sociedade vem enfrentando diariamente. Sinais dos tempos: filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra. A palavra de Deus fala isso em Mateus. E a gente começa a ficar preocupado, porque isso começa a querer entrar para dentro dos nossos lares. Crise de valores. As pessoas começam a confundir o comum com o normal. Tem coisa que é comum, mas não deixou de ser anormal. Tem coisa que não dá para aceitar. E qual a resposta que Deus deu para esse tipo de crise? A Bíblia fala que Deus havia estabelecido no 2º dia da criação limites entre as águas que estavam abaixo do céu e limites para as que estavam acima do céu. E é irônico, porque o povo estava sem limite, e Deus falou assim: ah é? Então eu vou mandar água sem limite para você, água que vem de baixo e de cima. A palavra de Deus nos fala que o dilúvio rompeu as portas do abismo, ou seja, de baixo, e rompeu as janelas dos céus também. Veio água de tudo quanto é lado. Essa foi a resposta de Deus. E Deus, sabendo que essa resposta não era para todos, permitiu que Noé construísse uma arca e tentasse convencer os outros de que os valores de Deus eram mais importantes do que os valores que estavam em voga no mundo. Hoje nós vivemos essa mesma crise de valores.
E Deus construiu uma arca de salvação para todos aqueles que creem serem salvos dessa crise de identidade que vive o mundo, a humanidade, em que hoje não se respeita mais ninguém. Tem filho matando o pai, tem pai matando o filho. Mas o que Deus tem para mim e para você é uma saída para resguardar os valores das nossas famílias. Deus está protegendo a tua família. Você está na arca de Noé que Deus construiu para mim e para você. E dentro deste barco, o Senhor preserva os valores da nossa família. Mas essa saída não é fácil, sabia? Porque Noé demorou muito para construir a arca. Teve um esforço. O esforço que Jó tinha de se levantar de madrugada e orar pelos seus filhos. O esforço que Noé teve é o esforço que nós devemos desprender para poder proteger as nossas famílias. Nós temos que nos colocar de joelhos para a crise de valores. Há um esforço para se manter as famílias de pé. Não é de graça é salvação. Se você quer proteção de Deus para a tua família, comece a interceder por ela, comece a fazer culto doméstico, comece a levantar de madrugada e impor a mão na sua esposa, na sua filha, no seu filho, no seu esposo, porque Deus tem proteção para nós. Mas exige esforço. Essa é a resposta de Deus. Assim como Noé fez o esforço para salvar a sua família, você precisa, eu preciso fazer um esforço para que a nossa família mantenha os seus valores e não seja corrompida pelos valores do mundo. Outra crise que nós vemos muito é a crise quando ela vem do passado. Tem muita gente que vira museu em se tratando de crise. Ele não consegue viver o presente, ele não consegue olhar para o futuro, mas ele vive do passado. É impressionante. Você fala com a pessoa, ela não consegue ter um outro posicionamento, ela não consegue mudar. Quem assistiu a palestra do pastor Arão, ela não é adaptável. Para ela só existe passado. Presente serve para ser jogado fora, né? Trocadilho. Eu pego o presente e jogo fora. E aí eu não construo meu futuro. A Bíblia nos relata em Êxodo capítulo de número 10, uma situação em que o povo de Israel estava em frente ao Mar Vermelho. Olharam para trás e Faraó estava vindo com o seu exército. Qual a primeira coisa que o povo lembrou? Do passado. Deixa eu te falar uma coisa. Se todas as vezes que na tua vida tiver uma dificuldade, você fosse lembrar do passado, você nunca vai construir o futuro. Se todas as vezes que você precisar desprender um esforço maior, e você precisar se esforçar, e você precisar tomar uma decisão, você olhar para trás, o seu futuro será comprometido. Está na hora de você começar a olhar para frente. E o povo, a primeira coisa, o povo começou a duvidar se Deus realmente tinha tirado do Egito para libertar da escravidão. Mas meu Deus, 10 pragas, um monte de sinais, Moisés sendo levantado como um homem de Deus, libertador. Na primeira dificuldade, o que eles lembraram? Do Egito. E nessa história,
quando não se imaginava, se cogitava qualquer tipo de saída. Mas sabe por quê? O povo não conseguiu visualizar que aquela crise vinda do passado iria passar rápido, porque o povo não estava pensando no sobrenatural de Deus. O povo estava pensando era no passado. Se você estiver pensando no passado, você não vai lembrar que o teu Deus é capaz de fazer o sobrenatural na tua vida. Se você estiver lembrando do passado, você vai estar indo no caminho inverso daquilo que a palavra fala. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Lembre do sobrenatural de Deus. Se o povo tivesse lembrado dos sinais das 10 pragas, se o povo tivesse se lembrado que eles tinham saído com os bolsos cheios do Egito, eles teriam pensado que Deus poderia ter mudado a história deles naquele momento. Mas foi lembrar do passado. Mas vamos lembrar do passado e lembrar de coisa ruim. O negócio foi tão estreito que ele falou assim: lá pelo menos a gente ia morrer e ia ser sepultado. Mas meu Deus do céu, se pensasse, não, lá pelo menos a gente ia comer, né? Banquetear. Não, lá eu ia morrer, ia ser sepultado. Deus não te chamou para ficar olhando para trás. Deus não te chamou para ficar olhando para frente. Ele te chamou para você ficar olhando para cima, porque é do alto que vem a resposta do Senhor. Quando o povo menos esperou, o mar se abriu, eles passaram a pé enxuto, e ainda para um plus no milagre, ainda acabou com o exército de Faraó, e muito provavelmente não iria conseguir reconstruir aquele exército em pouco tempo. Sabe o que é que Deus está dizendo para você sobre as crises que você fica pensando no teu passado? Do teu passado eu não me lembro mais. É para arrebentar com as cordas do passado, é para esquecer. Faraó foi destruído, arrebente com o passado para viver o futuro de Deus. Esquece passado, irmão. Meu Deus do céu, deixe isso para lá. Porque Deus não está querendo lembrar do seu passado. Para que você vai querer lembrar do seu passado? Começa a lembrar do que Deus fez no seu passado. Aí sim, comece a lembrar nos milagres que Deus é capaz de fazer, olhando para aquilo que Deus fez, e não se lembrar de coisa ruim. Larga o passado, arrebenta com ele, viva em novidade de vida. Seja transformado na sua forma de enxergar as coisas. Porque quando a gente começa a viver uma crise relacionada com o passado, parece que a gente não é capaz de fazer nada. Mas o Senhor me trouxe aqui para te falar: você é capaz em Cristo de fazer grandes coisas. Você é capaz em Cristo de achar uma saída. Você é capaz em Cristo de viver em novidade de vida, porque Ele é o teu Deus. E uma terceira crise que eu identifico, observe. Deus, para a primeira crise, olhou e falou: Noé, constrói a arca. Na segunda crise, Deus fala para Moisés: manda o povo continuar marchando, fazer o que está fazendo e esquecer o passado. Uma terceira crise eu encontrei no Novo Testamento. Se você ler a Bíblia toda, e eu te aconselho a ler, reler e ler de novo a Bíblia,
Porque isso é alimento espiritual, você precisa disso, eu preciso disso. Se a gente para de ler a Bíblia, a gente morre de inanição espiritual. Você vai encontrar diversas crises, eu peguei apenas 3. Nessa terceira, que está escrita em Mateus 14, Marcos 6, João 6, a palavra de Deus retrata que os discípulos estavam com Jesus, e Jesus fala para eles: olha, sobe no barco. Algumas passagens falam que ele até obriga os discípulos a subirem no barco, porque tinha muita gente. Jesus queria se despedir ali da multidão e queria orar. E os discípulos pegaram o barco e entraram no mar da Galileia. E quando eles estavam no meio, 15 estádios, o vento começou a soprar contra. Você nunca passou por isso, né? Você está tranquilão, começou a fazer alguma coisa, de repente, começa tudo dar para trás, tudo dá errado. As coisas não funcionam, você começa a ficar estressado. A Bíblia fala que quando esse vento começou a ser contrário, os discípulos remaram tanto, que a Bíblia fala que eles se fadigaram. E não eram marinheiros de primeira viagem. Eles estavam acostumados com o mar da Galileia. Como se diz por aí, era a praia deles. Eles estavam acostumados a ir para Cafarnaum, para Betsaida, lá no norte, voltar, ir de novo. Acostumados. O problema é quando a gente começa a se acostumar demais com determinadas coisas, e quando a gente chega lá na frente, quando a crise estoura, a gente não sabe aonde a gente estava. Sabe por quê? A gente começa a se acostumar que orar pouco é bom. A gente começa a se acostumar que jejuar, a gente pode às vezes, vai lá, uma vez por semestre. A gente começa a se acostumar a não ler a Bíblia. A gente começa a se acostumar a não orar pela nossa família. A gente começa a se acostumar a não orar por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque nós somos mordomos. O meu salário, o teu salário, veio dele. A minha saúde, a tua saúde veio dele. A minha família, a tua família está de pé porque ele está sustentando. Quando a gente começa a achar que a gente sustenta, aí começa a bater uns ventinhos, a gente não nota. Daqui a pouco começa o vendaval e a gente não sabe de onde saiu aquilo. Porque a gente está acostumado. Não, eu já sou casado há 20 anos. Sair comigo não acontece. 35, isso não acontece comigo. Não, eu sou crente há 30 anos, isso não acontece comigo. Aí tem uns mais ligeirinhos, né? Não, eu já sou crente há 6 anos. Isso não acontece comigo. Bobeira. Eu e você, se cortar sai sangue. Se a pessoa xingar, dói aqui dentro. Se a pessoa ofender, a gente fica chateado. O que acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. E só existe um que consegue sustentar a todos. Se chama Jesus Cristo. Os discípulos sabiam disso, mas eles eram marinheiros acostumados. Com a gente não tem crise de vento. A gente dá uma remadinha aqui e resolve. A gente vai no braço, não é assim? A gente vai na nossa força,
que a gente resolve qualquer crise. Eles estavam tão cansados, embora tivessem visto vários milagres de Jesus, mas naquela crise, quando Jesus apareceu, eles confundiram com fantasma. Olharam, já não bastasse o vento estar contrário, isso é hora de aparecer uma alma penada para vir para perto da gente. A Bíblia fala que eles começaram a gritar. Imagina, um bando de homem já experimentado, gritando com medo de fantasma. Estava tudo gritando. Aí Jesus falou assim: ei, calma aí, rapaz. Sou eu. Quando você está usando a sua força, quando você está concentrado em tentar resolver sozinho o problema, em você ter todas as saídas e tudo está sob o seu controle, que a sua força, a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua experiência, a sua espiritualidade, tudo eu. Aí Jesus se aproxima, você fala: fantasma. Jesus fala: não sou fantasma. Deixa eu subir no barco e você vai ver que não é fantasma. Deixa eu tomar o controle da tua situação, que você vai ver que não é fantasma. Deixa eu entrar no barco, porque você está fazendo com esforço que não precisa, porque eu tenho controle. Deixa eu te ajudar nessa crise, porque o que está contrário, eu consigo apaziguar. Jesus entra no barco e para tudo, porque o mestre está ali no barco. Parou tudo, parou o vento, parou tudo, porque Jesus entrou no barco. Para uma crise de valores, Jesus falou assim: se esforça aí. Aleluia. Para uma crise do passado, Jesus fala assim: esquece o passado, rompe com ele e vem viver em novidade de vida, o sobrenatural que eu tenho para você. Agora, para o dia a dia, para aquilo que você já está acostumado, Jesus fala assim: ei, deixa eu ficar do teu lado todo dia, o dia todo. Eu amo tranquilizar aquilo que está contrário. Para o teu dia a dia, Jesus fala assim: deixa eu tranquilizar tudo. Eu quero ficar pertinho, deixa eu me aproximar. Não sou fantasma não. Isso que está acontecendo na tua casa, no teu emprego, no teu condomínio, na tua rua, na tua família, não é fantasma não, sou eu trabalhando. Deixa eu trabalhar no teu dia a dia, porque eu não gosto desse negócio de distância não, eu quero é proximidade contigo. Para resolver as crises do dia a dia, conta com Jesus, conta com Ele. E é interessante que quando a gente começa a meditar na palavra, a gente começa a ver algumas coisas que se conectam de forma extraordinária. E aí quando a gente lê a passagem da mulher samaritana, a gente vê que ela tinha as 3 crises numa pessoa só. Pense numa mulher crisenta, estava cheia de crise. Jesus se aproxima dela, e Jesus, sabendo de todas as coisas, porque Ele sabe o que você passa, o que eu passo, Ele sabe o que dói em você, o que dói em mim. Ele sabia o que doía na mulher samaritana. E quando Jesus se aproxima, a primeira coisa que Jesus quer fazer na nossa vida, aleluia, é curar todas as nossas feridas. Ele olha para cada uma das suas feridas
Ele não quer saber o que fez e por que fez. Ele só quer passar o bálsamo dele sobre a tua vida. Eu sei bem o que é isso. Tinha uma ferida dentro de mim que não curava nunca. Esses dias eu tive a certeza de que eu fui curado. Quando eu era adolescente, eu era louco para ser jogador de vôlei. Queria ser jogador de vôlei de tudo quanto é jeito. E aquela idolatria. Hoje eu jogo tranquilo. Não é pecado jogar não, tá, irmão? Fica tranquilo. Hoje eu jogo tranquilamente. Mas chegou ao ponto de eu dormir com a bola. Era meu ídolo. Eu dormia com a bola. E todas as vezes quando passava uma pessoa mais alta do que eu, perto de mim, eu desabava a chorar de soluçar. Porque eu ficava questionando a Deus, porque Ele não havia me feito crescer. Porque habilidade eu tinha. Por acaso isso é de Deus, irmão? Isso é doença. Isso é doentio. Comece a olhar para algumas coisas da sua vida que você precisa romper com o passado. Você precisa romper, acabar com isso. Deus me incomoda de uma forma muito clara. Algumas pessoas guardam coisas do passado. Pegue essas coisas, taque fora, taque fogo nisso, rompa com o passado para viver o futuro que Deus tem para você. É uma lembrancinha. Se você não consegue sozinho, peça ajuda a quem pode te ajudar. Porque quem queimou as minhas fotos, as minhas medalhas, as minhas joelheiras, tudo que eu tinha relacionado a vôlei, foi a minha mãe. Vou tacar isso fora, porque você vai ser liberto dessa maldição. Para algumas pessoas podia não ser nada, mas para mim estava me prendendo ao passado. Para algumas pessoas pode não ser nada, mas certos objetos precisam ser jogados fora, porque vincula você ao teu passado. Esqueça isso em nome de Jesus. A mulher samaritana se aproximou de Jesus, ele queria curá-la. Pede água. Começa um diálogo para se aproximar dela. Como sendo tu judeus me pede água? Porque judeu e samaritano não podiam conversar. Jesus falou: saber desse negócio de rixa de samaritano com judeu? Esquece isso, mulher. Se eu te der água, você não vai ficar mais em crise. Se você beber da água do Espírito Santo, as crises vão passar por fora de você, mas dentro vai ter alegria. Mulher, se eu te der água, você vai jorrar alegria para a vida eterna. Aquela mulher ficou meio sem entender. Pastor, como é que você sabe que ela estava em crise? Simples. Jesus pergunta para ela: cadê teu marido? Não tenho. Ela não podia ter dado a resposta correta? Podia. Mas ela estava com tanta vergonha do passado dela que ela falou para Jesus: não tenho. Aí Jesus falou assim: eu não tenho negócio com o passado não. Você teve 5, o que está contigo não é teu. Ela: você é profeta. Ele falou: não, mulher, eu quero te dar outra coisa. Eu quero te libertar do passado. Eu quero te libertar de qualquer coisa que esteja te prendendo. Eu quero restabelecer os teus valores, mulher. Mulher, eu quero ter intimidade contigo. Como é que você sabe disso, pastor? Uai,
Vê a continuação do diálogo. Jesus quer suscitar na mulher uma adoradora. Jesus não perguntou para ela: qual é o teu passado, quais são os teus valores, quais são as circunstâncias contrárias na tua vida, porque a mulher estava com as circunstâncias completamente contrárias. Ela não tinha marido, ela tinha que buscar água sozinha, a sociedade julgava ela, e Jesus chegou para ela e falou assim: eu quero curar as tuas feridas. Eu não quero saber dos teus valores passados, eu quero saber dos teus valores daqui para frente. Dos valores depois que você se encontrou comigo, mulher. Eu não quero saber quantos maridos você teve, porque eu sei quantos maridos você teve. Aleluia. Às vezes, as pessoas acham que Jesus é como se fosse um juiz de direito que vai sentenciar alguém a um castigo eterno de infelicidade. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher, falou assim: mulher, eu não quero nada de você para trás. Vamos viver um novo relacionamento, eu e você, para frente. Se os seus valores estão deturpados, eu quero reconstruir. Comece a reconstruir comigo, porque tem saída. Mas tem que se esforçar, tem que largar as coisas. Mulher, eu não estou preocupada com o teu passado. Eu quero construir o teu futuro. Mulher, se as circunstâncias estiverem difíceis, eu quero ser a água que vai dar refrigério para você no dia a dia. E observe, nas 3 crises, a única que Jesus se aproximou foi a crise que estava batendo no individual da mulher. Jesus se aproximou daquela mulher porque ela estava em crise. Jesus se aproximou daquela mulher porque ela não conseguiria sozinha. Jesus se aproximou daquela mulher porque todo o esforço que ela fazia na sociedade samaritana da época era insuficiente. Mas Jesus se aproximou dela e falou: olha, vai chegar uma hora que eu vou procurar adorador. Adorador é aquele que, quando os valores estão tudo bagunçado à sua volta, ele agradece a Deus porque ele restaurou os seus valores. Adorador é aquele que, quando o passado bate a porta, ele fala: o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado e me deu a remissão dos meus pecados, e disso eu não quero mais lembrar. Passado é para ficar no passado. E quando o dia a dia fica muito fadigante, ele vira para Jesus e fala: Jesus, eu estou precisando de refrigério. Jesus vira para o Espírito Santo: Espírito Santo, sua vez de agir. E aí o Espírito Santo começa a trazer refrigério na tua vida. Sabe quando você está triste e de repente você começa a chorar, e aquilo vai passando, e vai vindo um refrigério, e você vai começando a falar com Deus. Isso é a água jorrando de dentro de você, e começa a olhar para as coisas, e aquilo que era fadigante, as suas forças são revigoradas, e você enfrenta de novo, porque Cristo está contigo. Há um Deus que é pessoal
Quando foi com a humanidade, Ele construiu uma saída. Quando foi com o povo de Israel, Ele mandou abrir o Mar Vermelho. Mas quando era uma mulher precisando de ajuda em crise, Ele foi na direção dela e ela não o confundiu com um fantasma. Ela recebeu a Jesus Cristo e ela queria adorar. E ela perguntou: onde é que adora? Jesus falou assim: não tem lugar. É dentro de você que começa a adoração. Não interessa onde você esteja. Se você estiver passando por uma crise, é momento de começar a adorar. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E a situação não é que determina se eu adoro ou não. Eu adoro porque o meu Deus é. A resposta de Deus para as crises se chama Jesus Cristo. Nós fomos libertos das situações, nós fomos libertos da questão religiosa, porque para eu orar eu preciso me vestir. Não, se você estiver desesperado, estiver só de short, é para dobrar os joelhos e é para falar com Ele, porque Ele quer adorador. Ele não está procurando vestimenta, Ele está procurando adorador. Ele não está procurando circunstância, Ele está procurando adorador. Ele não habita em circunstâncias, Ele habita em você. Ele morreu na cruz do Calvário. Não foi para mudar as circunstâncias. Ele morreu na cruz do Calvário. Foi para me mudar e mudar você. Quando a gente é mudado, a gente começa a olhar para a esposa como um presente de Deus para a nossa vida. Quando a gente é mudado, a gente começa a olhar para a nossa igreja como um presente de Deus para a nossa vida. Quando a gente é mudado, a gente recebe o nosso emprego como uma bênção de Deus para a nossa vida. Quando a gente é mudado, a gente começa a olhar as circunstâncias e falar: essa circunstância veio para glorificar e exaltar aquele que tem todo o controle. É porque mudou a circunstância? Não, mudou a minha forma de enxergar a circunstância. Eu não determino, eu não imponho. Eu olho para Jesus e falo: Senhor. A gente fala igual a mulher samaritana em cada área da nossa vida. Alguns falam assim: mas ela era uma prostituta. Nós somos pecadores, indignos de chegarmos a Deus, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele nos alcança, nos conforta, nos consola, nos guarda e nos ampara. A gente chega e fala: Jesus, olha, na primeira vez eu não dei a resposta correta, mas Tu sabe todas as coisas. Tudo está no mesmo nível para Deus. Presente, passado e futuro, Ele olha de cima do seu alto e sublime trono. Então por que você está preocupado com crise? Há um Deus que está acima da crise. Como diz o pastor Simval, no céu não tem crise, porque o controle emana do céu para a terra, e nada do que acontece na terra, inclusive um cabelo que cai da sua cabeça, não aconteceria se não tivesse a autorização dele. Tem crise de valor? Deus tem resposta. Tem crise vinda do passado? Deus tem resposta. Tem crise no dia a dia? Deus tem resposta. E o nome desta resposta é Jesus Cristo.
Você tem essa resposta dentro de você, querido. Essa resposta habita em você. Eu estou pedindo resposta a Deus. Já recebeu, está dentro de você. Quem resolve as nossas crises se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se coloque em pé. Às vezes a gente começa a olhar as situações, não sei se acontece com você, mas às vezes a gente olha a situação e bate um desespero tão grande. É ou não é? Tem situação que é assim, você olha para ela e fala assim: meu Deus, acabou. Deus te trouxe aqui hoje para colocar paz no teu coração, para colocar alento no teu coração e para te dizer: Ele está no controle. Chega de crise, porque existe um Deus que jorra de dentro de você e aponta para a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é a sua esperança, pastor? A crise vai passar? Vai. Tem que passar, não vai durar eternamente. A economia vai melhorar? Pode melhorar. Mas uma esperança ninguém pode tomar de mim e de você. Há um Deus no céu, aguardando para morar conosco todos os dias da eternidade. Se passar aqui, lá, nós estaremos com Ele para sempre. Está em crise aqui, no céu não tem crise. Está em crise aqui, o Espírito Santo não está em crise. Eu quero que você apresente agora essa situação que está te incomodando. Eu tenho uma situação que está me incomodando. Eu sei que você tem uma situação também que está te incomodando. O nosso Deus, Ele é um Deus que se importa com a minha e com a sua crise. Independente de qual seja a crise, Ele se importa. Apresente essa crise ao teu Deus. Coloque nas mãos dEle. Porque Ele é um Deus que se importa e Ele resolve as crises. A resposta está no teu Deus. A mulher não sabia, mas a resposta estava diante dela. E Ele só estava procurando o adorador. Toda vez que estiver em crise, adore. Eu vou orar por você e por mim também. Meu Deus, eu quero colocar aqui, Senhor, o teu povo na tua presença. Meu Deus, eu me incluo. Todas as crises, Senhor, sejam desfeitas pelo poder que há no teu nome, e que nós possamos glorificar e exaltar ao teu nome, olhando para a crise, cheio da tua graça, cheio do teu amor, cobertos pelo teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Há no nosso meio alguém que talvez esteja passando por crises,
mas ainda não se decidiu pela resposta para essas crises, ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Há alguém no nosso meio que deseja tomar esta decisão hoje? Faça um sinal com a mão a alguém. Se há, que Deus te dê uma nova oportunidade, para que você possa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. E se por acaso você estiver envergonhado, ou tiver algum problema para aceitar a Jesus agora, as redes sociais da igreja estão disponíveis. O contato da igreja está aí. E você deveria entrar em contato conosco para a gente orar por você. Louvado seja Deus. Jovem, qual que é o seu nome? Jorge. Você quer aceitar Jesus, Jorge? Você já confessou a Jesus como único e suficiente Salvador alguma vez na sua vida? Amém. Queridos, aqui está o Jorge. Deus trouxe o Jorge até aqui para mudar a história dele. Nós vamos orar agora por ele, crendo que Deus é capaz de fazer uma transformação, uma mudança de vida, porque Ele veio para aqueles que precisam, que necessitam, e o Jorge precisa assim como nós. Vem cá, Jorge. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora pela vida do Jorge. Te suplicamos a tua bênção sobre a vida dele, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida. Perdoa as suas falhas, Senhor. E dá ao Jorge um futuro repleto de bênçãos. E que ele possa, Senhor, experimentar da tua vida dentro dele. Em nome de Jesus. Aplaudam ao Senhor.